Saudações! Eu me chamo Avelino Morgante e eu fui desafiado pelo Abraham. Pelo Abraham, tem um grande canal de criação de conteúdo aqui no YouTube. E o Abraham me desafiou lá no Twitter, ou no X, para quem prefere. E ele me desafiou a dar os meus argumentos contra o Bitcoin. Ele fez um post lá no X e o desafio... basicamente, ele fez isso de uma forma totalmente respeitosa, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês não vão, de qualquer forma, ir lá e xingar ele. Não, foi tudo de uma forma muito respeitosa e eu acredito que ele realmente tem um interesse legítimo em ouvir o meu lado. Por que eu sou contra o Bitcoin, Porque eu sou um ex-Bitcoiner, Como eu gosto de brincar. Então, ele veio de uma forma muito respeitosa lá no Twitter, no X. E eu botei o título aqui, que fui desafiado e tal, para vocês clicarem no vídeo, Para fazer um clickbait, vocês clicarem no vídeo. E deu certo, porque você está vendo esse vídeo agora. E então, assim, esse vídeo aqui vai ser sem muita edição, porque senão eu não consigo gravar. Eu tenho pouco tempo, Eu tenho muitos projetos em paralelo. Então vai ser uma coisa bem... ligar a câmera e começar a falar. Tenho aqui algumas anotações, só para no meu autismo não me perder. Não me devagar, o meu TDAH não me levar para outros lados, então tenho aqui umas anotações. Mas enfim, o Abraham ele me desafiou, ele falou basicamente o quê? Você parece ser o cara mais convicto dessa plataforma, do X, em relação ao colapso iminente, à supervalorização ou à irracionalidade do mercado de Bitcoin. E é verdade. Mas quase ninguém te leva a sério. Sabe por quê? Você nunca demonstra argumentos. Realmente, eu aqui no YouTube... Eu não gravo muitos vídeos, mas eu sou uma pessoa diferente lá do X. Lá no X eu sou um pouco mais ácido e com um senso de humor. Eu uso o X assim para dar risada, no Twitter, para dar risada, eu faço muita piada. E aí tem vezes que eu faço muitas piadas mesmo no X e tem vezes que as pessoas não me levam a sério por conta disso. E tem vezes que eu falo um negócio muito sério e as pessoas levam na brincadeira, Eu não entendo. Mas enfim, ele falou assim, simplesmente debocha do protocolo, seus adeptos e depois sai correndo. Às vezes realmente eu lanço uns barris de pólvora lá e saio correndo realmente, ele está certo nisso. Bem, mas aí o que seria esse desafio? Esse desafio, ele me desafiou a criar um canal Altieri invertido. O Altieri também é um criador aqui de conteúdo do YouTube, mas ele é mais pró-Bitcoin e eu sou anti-Bitcoin, digamos assim, Durante pelo menos 3 meses, você irá gravar vídeos semanais argumentando tudo o que puder contra o Bitcoin. É um desafio e tanto, porque você que é mais antigo aqui no canal sabe que eu não sou assíduo no YouTube, Então, realmente, eu aceitei esse desafio também para ver se eu volto aqui ao YouTube, Então, até por esse motivo, eu sou muito grato ao Abraham por ter feito esse desafio, porque eu crio vergonha na cara e começo a gravar vídeos aqui para o YouTube. Então, que é um projeto que eu já tenho há muito tempo, eu tenho esse canal há muito tempo e está aqui abandonado, Eu sou realmente mais ativo lá no X, porque é muito rápido, Eu simplesmente escrevo e posto, e eu posto várias vezes ao dia, então me acompanhem lá pelo X também. Então, o Abraham me desafiou por pelo menos 3 meses a gravar esses vídeos semanais. E ele falou bem assim, ou você será considerado um gênio e ajudará milhares de pessoas a sair da ilusão, ou será completamente obliterado pelas refutações que sofrerá. Porque esse é o jogo de gente grande do YouTube. É um bom desafio. Mas é claro, se realmente você tem convicção, não vai arregar. E realmente eu não vou dizer... A palavra convicção é uma palavra muito forte. A palavra certeza é uma palavra muito forte. E eu sou um pouco... Eu tenho um pouco de superstição com algumas palavras. Existem palavras que eu não pronuncio e tal. E certeza é uma coisa que a pessoa nunca pode afirmar. Porque se ela diz que tem certeza de alguma coisa, Deus vai lá e prova... as coisas são assim. Pode estar sujeito a provar o contrário. E essa palavra convicção é uma dessas palavras que eu estudo. Mas, assim, eu tenho um grande número de indícios de... Assim, eu não tirei essas ideias do nada, Eu realmente... Enfim, eu acho que eu vou botar os meus pontos aqui, que eu já estou divagando.
Eu acho que eu tenho que contar um pouco da minha história com o Bitcoin, como que eu conheci o Bitcoin. Deixa eu ver quantos minutos já tem isso aqui. 5 minutos, Jesus, eu divago muito. Bem, para quem não sabe, eu sou libertário desde ali de 2011, né? Bem cedo, assim, para padrões brasileiros. E o rapaz que me converteu, um grande amigo, o Roger Cruz, conhecido como Spark lá no X, ele que me convenceu ao libertarianismo. Eu comecei a estudar ali o libertarianismo em 2011. E naquela época, né, ali por volta de 2013 ou 2014, já um pouquinho depois, tinha o Daniel Fraga, que fazia vídeos aqui para o YouTube de libertarianismo, né? E eu já acompanhava o Daniel Fraga, já tinha ouvido ele falar muito sobre o Bitcoin, e eu entrei no Bitcoin por causa do Daniel Fraga, principalmente por conta do Daniel Fraga. 2013 e 2014. Na verdade, 2012, mas eu só fui comprar os meus primeiros Bitcoins em 2013 e 2014, um pouco depois. Alguns Bitcoins eu paguei ali por volta de R$400, R$500, R$1.000, R$200, R$300, por volta nessa faixa, a maior parte por volta dos R$400, R$500. E aí depois eu vendia R$1.500, achando que, né? E naquela época, eu entrei no Bitcoin por eu ser extremamente libertário, ANCAP mesmo, né? Hoje eu não sei se eu me intitulo mais como ANCAP, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas eu ainda continuo acreditando em muitas coisas da escola austríaca e do libertarianismo. Isso tem uma base muito forte em mim. Mas eu entrei no Bitcoin não com promessa de ganhar dinheiro, igual as pessoas entram hoje. Eu entrei no Bitcoin como uma alternativa à moeda fiduciária, uma alternativa ao sistema financeiro. Você começa a ler uns livros de escola austríaca e você vê realmente que o pessoal errou a mão assim no dinheiro, né? Moeda fiduciária, reserva fracionária, você começa a estudar todos esses conceitos, e estava lá o Daniel Fraga explicando sobre isso e explicando como o Bitcoin podia ser uma alternativa. Então eu entrei por conta disso. Depois dessa fase, eu comecei a estudar, eu estava estudando computação na época, engenharia de computação. E aí eu comecei a estudar segurança da informação, criptografia, sistemas distribuídos, que eram assuntos que me interessavam bastante e que eu não pude ter tanto na faculdade. E aí eu me deparei com os cypherpunks. Os cypherpunks, para quem não conhece, era um grupo de criptólogos, matemáticos, entusiastas, hackers, como é que é aquelas pessoas mais, me foge o termo, aquelas pessoas mais politizadas, não são entusiastas, a palavra fugiu, a palavra que eu queria fugiu. Pessoas ali ativistas, né? Então os cypherpunks tinham lá um grupo de e-mails, né? Era o X da época, era o Facebook da época, era o grupo de WhatsApp da época, que era um grupo de e-mails. Você respondia por e-mails, você conseguia assinar os tópicos e tal. E os cypherpunks discutiam várias coisas. Discutiam... tinha assim as grandes obras dos cypherpunks, né? Dinheiro descentralizado, que era o Bitcoin, que veio a surgir o Bitcoin depois, mas eu já vou falar sobre isso. Transmissão, comunicação segura com o uso de criptografia, mercados anônimos, criptomoedas anônimas, redes descentralizadas. E aí, por redes descentralizadas, hoje, as pessoas pensam muito em blockchain e tal, mas existem vários tipos de redes descentralizadas. Tem alguns projetos fascinantes, igual a ZeroNet, igual ao IPFS, o Torrent, né? Tinha um cara lá que criou o Napster, o Sean Parker, que foi cofundador do Facebook. Ele estava nessa lista de e-mails dos cypherpunks. Várias pessoas super inteligentes, as maiores mentes da época da internet, era a praça pública da internet das pessoas mais inteligentes, esse fórum dos cypherpunks. Tinha ali prêmio Nobel, tinha prêmio Turing, que é o prêmio Nobel da computação, tinha... que eram os criptólogos, os matemáticos, né? E eles lá discutiam diversos temas de como criar uma sociedade. E também tinha as pessoas mais políticas, ou mais voltadas a uma parte social, que também eram técnicas, igual o Timothy Seymour, que era um excelente cientista da Intel.
e que debatia, tinha diversos tipos de debate, de descentralizar, de como minar o poder do governo, de como evitar a taxação. Eles eram, a maior parte desses cypherpunks, eles eram austro-libertários. Eles gostavam muito da escola austríaca, do Mises, do Hayek, principalmente. Tinha uns até que eram chamados de Hayekianos de alta tecnologia. Era um grupo intitulado Hayekianos de alta tecnologia. Mas, enfim. E aí eu comecei a estudar todo esse material e eu, inclusive, criei um grupo no Telegram com esse nome, Cypherpunks, e o domínio cypherpunks.com.br hoje é meu. E eu criei um grupo, ajudei a criar esse grupo, na verdade, eu não fui o único criador. Criei com várias outras pessoas que eu estava tendo esse tipo de conversa aqui no Brasil. A gente traduziu diversos textos, eu vou deixar o site aí embaixo, do cypherpunks.com.br. O pessoal que é mais antigo aqui no canal vai lembrar dessa época. E eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Beleza. E eu também comecei a trabalhar com isso. Por eu ter esse conhecimento, esse é o ponto importante, antes de eu começar essa série de vídeos aqui, respondendo esse desafio do Abraham, é que muita gente lá no Twitter acha que eu sou um cara, com todo respeito, da Faria Lima, ou de algum outro lugar, que não sabe transferir Bitcoin, não sabe o que é Bitcoin. Não, e pelo contrário, não é um efeito Dunning-Kruger, eu realmente tenho, pelo menos eu conheço Bitcoin acima da média. Eu tenho conhecimento sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain acima da média. Pelo menos isso. Mas, enfim, não é um argumento de autoridade. É só porque realmente eu nunca rebati esses argumentos, nem mesmo lá no X. Eu não fico dando carteirada, sabe? Mas as pessoas, elas... É isso. Esse cara deve ser um cara da Faria Lima que não faz ideia do que é Bitcoin. Não, pelo contrário, eu estudei muito Bitcoin. E eu sou um dos únicos casos, né, que o pessoal até brinca, de ex-Bitcoiner, né? E eu digo isso porque, com todo respeito, eu entendi tanto Bitcoin que eu pulei fora dele. E aí, nessa série de vídeos, eu convido vocês a ouvirem alguns desses meus argumentos para vocês pularem fora também enquanto é tempo. Porque esse barco vai afundar. Mas, enfim, o contexto. Eu entrei no Bitcoin por ser extremamente libertário, por gostar das ideias dos cypherpunks, e eu gosto até hoje. E aí depois eu fui começar a trabalhar com isso numa grande corretora, que era a Huobi. A Huobi era a Binance da época. Era a Coinbase da época, né? Da época que eu trabalhava, todo mundo queria trabalhar lá, e eu fui o terceiro funcionário deles aqui no Brasil. E o terceiro funcionário, eu fui o primeiro brasileiro, né, a trabalhar, porque era só chineses que trabalhavam nessa empresa. E aí eu trabalhei nessa corretora, depois essa corretora fechou e eu abri o meu OTC, que é basicamente, eu virei um P2P, é um P2P mais chique, é um P2P em que eu vendia a partir de um Bitcoin. O Bitcoin já custava na época uns 20, 30 mil reais, mas eu cheguei a vender a 12 mil reais também nessa época, cheguei a vender mais barato. E eu lidava com grandes volumes de negociação de Bitcoin. Era algo entre... Não sei se eu quero falar, mas eram grandes volumes de Bitcoin. Eu vendia muita coisa. E era eu e mais 2 pessoas só. E era uma chinesa e um coreano. Eu era o único brasileiro. Enfim, aí eu trabalhei... Então, assim, olha só. Eu sou formado em computação. Eu conheci o Bitcoin pelos vídeos do Daniel Fraga. Eu estudei escola austríaca. Depois eu estudei os cypherpunks, vários textos, ajudei a traduzir textos. Fui um dos fundadores. Eu não gosto de nunca jogar um negócio para mim, não. Tem várias pessoas lá que fizeram mais até trabalho do que eu, traduziram mais artigos e estão lá cuidando até hoje. Eu me ausentei de certa forma, então seria injusto com essas pessoas. E eu não vou citar todos os nomes delas porque é muita gente aqui nesse vídeo. Mas eu ajudei a fundar um grupo de cypherpunks aqui no Brasil. Depois eu fui trabalhar numa corretora, que era a maior corretora da época. Depois eu fundei a minha própria corretora, que era um P2P, né? E depois eu pulei fora disso. E aí eu vou começar a contar essas histórias nesses outros vídeos. Esse vídeo já está dando 14 minutos. E eu queria só, dentro desse contexto aí dos cypherpunks, contar que o Bitcoin... ele não foi a primeira criptomoeda. Ele foi a primeira criptomoeda que começou a ser popular. Antes dele, eu até anotei aqui, teve o DigiCash, de 1989, do David Chaum,
O DigiCash, ele é uma moeda. Esse David Shaw, ele estava no grupo do Cypherpunks e ele ajudou, ele criou esse primeiro projeto e estava lá no grupo do Cypherpunks e deu muitas ideias do que viria a ser o futuro. Depois teve o eGold, depois teve o Hashcash em 97, depois teve o BitGold e o B-Money, que para mim eu gosto bastante desses dois. Eles não foram necessariamente implementados, eles foram, não sei se foram implementados, eu acho que não. Foram 2 artigos, um do Nick Szabo, que é um candidato a Satoshi Nakamoto. Eu acho que é um forte candidato a Satoshi Nakamoto, o Nick Szabo. E o B-Money, que é do Wei Dai. O Wei Dai, é muito estranha essa história do BitGold e do B-Money, mas o Wei Dai, ele era um cara que fez a Crypto++, que é uma coisa foda pra caramba, que é a biblioteca de criptografia que o Bitcoin usa, ou pelo menos que usava nas versões iniciais. E o BitGold, que é um artigo que eu gosto muito, que eu traduzi lá no Cypherpunks, ele é um artigo do Nick Szabo, e ele começa bem assim. Há muito tempo tive a ideia de usar ouro. O problema, em poucas palavras, é que o nosso dinheiro atualmente depende da confiança em um terceiro pelo seu valor, com muitos episódios inflacionários e hiperinflacionários demonstrados durante o século XX. Da mesma forma, a emissão de notas bancárias privadas, embora tivesse várias vantagens e desvantagens, dependia igualmente de uma terceira parte confiável. Então ele começa a falar um pouco dos problemas que ele enxergava no ouro e da proposta dele de um BitGold, ou seja, de um ouro digital. Então, o Bitcoin ele surgiu nesse contexto. Eles queriam replicar o ouro no cyberespaço, né? No criptoespaço, no cyberespaço. E aí o BitGold, ele é o projetinho de Bitcoin. Ele fala de mineração, ele fala de desafio, da parte do desafio matemático ou da parte da dificuldade de minerar, né, de ser uma coisa onerosa ali e tal. E ele fala do que ele queria que o BitGold fosse, de transferir, que era um dos problemas do ouro, essa parte de transferência, que eu posso abordar em outros vídeos como ela pode ser resolvida. Enfim. E teve também o RPool. O RPool é um projeto do Hal Finney, um forte candidato a Satoshi Nakamoto também. O RPool é basicamente uma mineração. E o RPool foi implementado pelo Hal Finney. Por que eu estou citando tudo isso? Porque o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda. O Bitcoin ele está baseado em vários outros projetos que aconteceram no passado. E nada garante que ele seja... Na verdade, nada garante que ele seja a última, né? O Bitcoin hoje ele tem uma única vantagem, que é o fato dele ter sido o primeiro que deu certo, o primeiro assim que foi popular. Porque esse vídeo já está ficando muito longo, eu vou deixar para abordar em outros vídeos essas questões. Mas em velocidade de transação, ele já foi superado por várias outras criptomoedas. Em anonimidade, ele já foi superado pela privacidade, Monero, Zcash. Em contrato inteligente, ele já foi superado pelo Ethereum e pela Solana. Em estabilidade ou uso, ele foi superado pelo Tether, que o Tether é a moeda mais usada hoje em dia. Então, eu gosto muito de uma frase do Fernando Rocho, que ele fala que o Bitcoin é um canivete, em que que tem ali uma faca, tem uma tesoura, tem um saca-rolha, só que nada funciona direito. E é verdade. Nada do Bitcoin funciona direito. Transferência peer-to-peer. Demora, gasta taxa, exige um processamento absurdo. Isso a gente vai falar nos outros vídeos. Vamos falar disso nos outros vídeos. Mas o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda e não é a última. Já tem um monte de criptomoedas por aí. Mas vamos abordar sobre todos esses pontos nos próximos vídeos. Eu só queria encerrar esse vídeo dizendo que eu acredito que nós estamos hoje em um momento muito parecido com a bolha.com.
A bolha.com, lá nos anos 2000, para quem não sabe, a bolha.com você tinha ali diversos projetos, diversas empresas e projetos também, que só por ter .com no final valia milhões de dólares. E por que isso aconteceu? Por conta do Estado, por conta da impressão de dinheiro, é verdade, mas a gente estava descobrindo o que era a internet, o que dava para fazer com a internet. Os primeiros negócios estavam surgindo ali na internet. Amazon, Google vieram dessa época. Google é de 99, né? Mas ali no meio tinha um monte de projeto lixo. Tinha um monte de projeto lixo na bolha.com. E eu acho que a gente está vivendo um momento parecido com esse. Com um adicional de que vai ser muito pior. Eu acredito em uma grande correção do mercado iminente. Uma grande correção que vai acontecer talvez esse ano. Já era para ter acontecido, né? Eu já estava prevendo isso por conta da inversão da curva de juros, que fosse no ano passado tivesse um crash nos mercados. Mas eu estou falando assim de algo no nível de 1929. Pior que 2008. Pior que 2020, com certeza. Vai ser uma bolha de tecnologia, de cripto, de imóveis, de dívida. Uma bolha bancária é a bolha de tudo. É a bolha de todas as bolhas. Essa que nós estamos passando agora. E quando isso acontecer, todos esses projetos de blockchain hoje, eles vão derreter. Eles vão derreter. Eles vão cair muito de valor. Porém, eu termino esse vídeo dizendo que eu acredito que essa tecnologia de criptomoedas e de blockchain, ela veio para ficar. É uma inovação inegável e eu acho que é uma evolução do mercado de capitais. Assim como a Bolsa de Valores em Amsterdã em 1620, por aí, 1600 e pouco. 1600 e pouco. A Bolsa de Valores em Amsterdã revolucionou o capitalismo, permitindo que fosse feita a captação de recursos para projetos grandes e melhorasse a eficiência. Eu acho que a tecnologia de blockchain também vai proporcionar isso. Essa tecnologia de blockchain e criptomoedas. Mas, primeiro, vai ter essa correção e vai tudo derreter. E assim como lá na bolha.com tinha o pets.com, tinha um monte de projeto idiota que recebia milhões de dólares. Hoje nós podemos fazer um paralelo disso com as meme coins, político coins, projetos aí que não tem nenhum valor realmente para a sociedade e valem bilhões de dólares, né? Então o paralelo é esse. Mas essa tecnologia veio para ficar e eu acho que o Bitcoin ele não vai durar porque ele não tem muitos diferenciais. Não tem muitos diferenciais para que ele realmente sobreviva. Mas é isso, o tempo vai dizer. Se inscrevam no canal, me sigam lá no X, sejam educados com o Abraham, ele foi super educado comigo e eu agradeço ele de verdade, porque aí eu crio vergonha na cara e começo a gravar vídeo. E eu aceito o desafio, Abraham. E, me dá umas dicas aí de iluminação, de gravação, de áudio, porque aqui tá tudo muito básico aqui, meu setup. Eu não sei gravar vídeo. Eu não sei gravar vídeo, então me ensina aí a gravar vídeo, que talvez eu possa evoluir também, né? Então eu agradeço muito a oportunidade que você está me dando. Eu entendo isso não nem como um desafio, mas como uma oportunidade de eu criar uma rotina de vídeos e quem sabe fazer vídeos mais frequentes aqui no YouTube. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, aquela coisa toda e veja lá o post do Abraham lá. E o meu também, a minha resposta lá também. Tchau, por esse vídeo é isso.